Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela graça de Deus e para a glória de Deus, dando sequência à nossa série de estudos teológicos, estudaremos bibliologia. Nesta aula, nós faremos uma introdução à bibliologia. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou do vídeo? Já deixa o seu like. Você também pode fazer seus comentários, isso é óbvio, mas principalmente compartilhe este vídeo com outras pessoas que você sabe que precisa deste conhecimento. Tá ok? Então, mais uma vez eu te peço, compartilha este vídeo com outras pessoas em nome de Jesus. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui, pois semanalmente nós estamos postando vídeos, conteúdos edificantes para a sua vida. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Como de costume, eu quero fazer a leitura de um texto sagrado, meus irmãos. Hoje, nós iniciaremos fazendo a leitura do Salmo 119, versículo de número 105, que nos diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos irmãos, como nós falamos hoje, faremos uma abordagem introdutória à bibliologia. Como todos nós sabemos, etimologicamente falando, a palavra bibliologia é derivada da junção, da união de dois vocábulos gregos, biblio e logia. Teologicamente falando, bibliologia é o ramo da teologia que estuda as Sagradas Escrituras, a Bíblia, desde sua inspiração, origem do termo Bíblia, autoria, cânon e etc. Hoje, nesta aula, especificamente, veremos a origem e definição do termo Bíblia, sua divisão, quem escreveu a Bíblia, os materiais utilizados no processo de escrita da Bíblia Sagrada, os idiomas originais, algumas curiosidades e a necessidade de lermos e estudarmos a Bíblia Sagrada. Como falamos, o ponto inicial de hoje é a origem e a definição do termo Bíblia. A bem da verdade é que em lugar nenhum da própria Bíblia Sagrada, com exceção à capa, isto é óbvio, nós não encontraremos em página nenhuma da Bíblia a palavra Bíblia. Nós não encontraremos. Pois bem, essa palavra ela é de origem grega, biblion, pequeno livro. A partir desta ideia de biblion, pequeno livro, nós temos a Bíblia, que significa coleção de pequenos livros. Aliás, o termo, o vocábulo, a palavra Bíblia só foi aplicada às Sagradas Escrituras por João Crisóstomo já no século IV depois de Cristo. E como nós sabemos, não encontraremos o vocábulo, o termo Bíblia, nas páginas sagradas da Palavra de Deus. Entretanto, nós percebemos ao manusear a Bíblia que ela autodenomina-se de Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 1, versículo 2, livro do Senhor,
a palavra de Deus, Marcos 7,14, Hebreus 4,12, os oráculos de Deus, Romanos 3:2, dentre tantos outros nomes que são comuns à Bíblia Sagrada. Mas, canonicamente falando, a definição da Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Repetindo, canonicamente falando, a Bíblia ela é a revelação de Deus à humanidade. Quando observamos a Bíblia, quando estudamos a Bíblia, nós percebemos facilmente que ela está dividida. E como se divide a Bíblia Sagrada? Pois bem, na verdade a Bíblia é composta por 66 livros. 39 livros formam o Antigo Testamento e 27 formam o Novo Testamento. Observação. Esta é a divisão da Bíblia evangélica ou protestante, pois a Bíblia católica ela tem 7 livros a mais, ou seja, ela tem 73 livros, tá ok? Ainda pensando na divisão da Bíblia Sagrada, vamos observar que ela está dividida em Antigo e Novo Testamentos. O Antigo Testamento, por sua vez, está assim dividido: Pentateuco, formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros no total, livros históricos que incluem Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, totalizando 12 livros. Já os livros poéticos incluem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, 5 livros. Além destes, nós temos os livros proféticos, que estão divididos em profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quanto aos livros proféticos, que são divididos em maiores e menores, convém lembrar que eles são assim chamados não por conta da relevância. Não quer dizer que os profetas maiores tiveram maior relevância do que os profetas menores. Não. Isso é só para fazer uma divisão na extensão dos livros. Profetas maiores são os livros que têm uma extensão muito maior que a extensão dos profetas menores. Isto aqui precisa ficar claro. Mas, além do Antigo Testamento, nós temos um Novo Testamento. O Novo Testamento, por sua vez, está assim dividido: Evangelhos, que incluem Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 livros. Livro histórico, apenas um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Na sequência nós temos as epístolas: Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas, num total de 21 epístolas. Por fim, mas não menos importante, o Novo Testamento também apresenta um livro profético, que é justamente o livro de Apocalipse. Mas, com relação a esta divisão,
nós precisamos fazer algumas observações. Ora, é do conhecimento de todos que apreciam o estudo e a leitura da Bíblia Sagrada, que nem sempre a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, assim como nós conhecemos hoje. Na verdade, a divisão em capítulos só foi feita por volta de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. A divisão em versículos, nós precisamos observar que ela vai se dar em dois momentos. No primeiro momento, o Antigo Testamento foi dividido em versículos em 1445 pelo Rabi Natan. Já o Novo Testamento só foi dividido em versículos em 1551 por Robson Stevens. Detalhe, versículos e capítulos em tempos totalmente distintos. A Bíblia, por completo, foi dividida em capítulos e em versículos em 1555 por Stevens. Nesta época, foi a Vulgata Latina. Ora, pensando nesta divisão de livros, capítulos e versículos como nós conhecemos hoje a Bíblia, nós chegamos à seguinte conclusão. O Antigo Testamento, ele apresenta 929 capítulos, 23.214 versículos. Já o Novo Testamento, ele é composto por 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia completamente unindo Antigo e Novo Testamentos, ela tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Mas estes livros sacros, santos, quem os escreveu? Ora, todos nós temos pleno conhecimento, absoluta certeza de que o autor por excelência da Bíblia é Deus. Mas Deus, através do Espírito Santo, inspirou aproximadamente 40 homens para escrevê-la. Esses homens viveram em diferentes regiões, exerceram diferentes atividades econômicas, sociais e políticas e tinham estilos e características muito distintas. Por exemplo, nós temos desde legisladores, a exemplo de Moisés, nós temos políticos, nós temos também boiadeiros, a exemplo de Amós. Então, eram pessoas que desenvolviam diferentes atividades econômicas, políticas e sociais. Aliás, o tempo de duração para estes homens escolhidos e inspirados por Deus para escreverem as Sagradas Escrituras durou aproximadamente 1.500 a 1.600 anos. E isso considerando o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, escrito por Moisés, e o último livro da Bíblia, o autor é João. Nós estamos falando de Apocalipse, então é um espaço de tempo muito grande. Mas isso evidencia mais uma vez que diferentes épocas, diferentes regiões, diferentes homens foram inspirados por Deus e escreveram este livro que é sagrado, inerrante e infalível, a Palavra de Deus. E quais foram os materiais utilizados para escreverem a Bíblia Sagrada?
ou as Sagradas Escrituras, pois até então não era conhecida como Bíblia Sagrada. Pois bem, quando nós pensamos em materiais utilizados para a escrita da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, nós percebemos facilmente que os escritores dos textos sagrados utilizaram diversos materiais, a saber, pedra. Quando nós falamos de pedra, automaticamente vem à nossa memória as tábuas dos 10 mandamentos. Tábuas de pedras. Mas além da pedra, também utilizaram papiro, folhas de plantas aquáticas. Mas além do papiro, também eles utilizaram-se do pergaminho, que era feito de pele de animais, especialmente carneiros ou ovelhas. E em quais idiomas as Sagradas Escrituras foram escritas? Na verdade, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego koiné. Quando nós falamos do hebraico, nós estamos nos referindo ao Antigo Testamento, que quase que em toda a sua totalidade foi escrito no hebraico. Mas além do hebraico também temos o aramaico, pois parte do Antigo Testamento foi escrito em aramaico. Por fim, nós temos o grego koiné. Koiné, na verdade, significa comum. Era a forma popular da língua grega. O grego koiné é a língua original do Novo Testamento. Mas aqui nós temos algumas particularidades, algumas curiosidades sobre a Bíblia que eu quero apresentar para você. Que curiosidades são estas? Pois bem, a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. Além do mais, é o livro mais publicado no mundo. Além de ser o mais publicado, ele é o mais vendido no mundo. Também é o livro mais traduzido no mundo. Para termos uma ideia, levando em consideração números de 2019, a Bíblia já foi traduzida para cerca de 2.900 línguas e dialetos. Nenhum outro texto no mundo teve tanta tradução. Por fim, é o livro mais lido, é o mais publicado, é o mais impresso, é o mais vendido e automaticamente é o livro mais lido em todo o mundo. Mas, meus irmãos, queridas irmãs, por que e como estudar a Bíblia Sagrada? Isso aqui precisa estar muito claro para todos nós. A Bíblia, ela impele-nos, ela nos leva a estudá-la. Vários textos na própria Sagrada Escritura nos falam da necessidade do estudo da Bíblia. Por que devemos estudar? É simples, porque ela nos prepara para respondermos àqueles que pedem a razão da nossa fé. Nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia para darmos razão da nossa fé a todos que nos questionarem. Nós estudamos a Bíblia porque ela desenvolve a nossa fé como cristãos, como crente, quanto ao fato de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Observem, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a infalível palavra de Deus. Nós devemos estudar a Bíblia porque ela mostra a luz e proporciona entendimento aos simples. Isso aqui é fantástico, a compreensão da Bíblia, ela vai além do que é natural. Os simples, independentemente de você ser doutor ou não doutor, um iletrado,
a Bíblia ela proporciona entendimento aos simples. Além do mais, devemos estudar a Bíblia porque é nosso único manual de regra e prática de fé. A Bíblia deve ser estudada diariamente porque é alimento para a nossa alma. Quando nós falamos de alimento, literalmente nós estamos pensando em necessidade. Eu me alimento porque eu tenho necessidade. Eu me alimento da Bíblia, eu leio a Bíblia porque eu tenho necessidade. Aliás, o alimento nos dá nutrientes para não ficarmos vulneráveis às enfermidades. Não é de se estranhar que existam muitos crentes espiritualmente falando, pois estes não se alimentam da palavra de Deus. Mas eu também devo estudar a Bíblia porque ela nos revela a vontade de Deus para a nossa vida. Mas além disso, como devo estudar a Bíblia? Eu devo estudar a Bíblia com oração. Em oração, conversando com Deus, pois não há uma forma mais prática de compreender um texto do que conversando com seu autor. Quando eu leio a Bíblia, eu vivo ou eu estou em oração, conversando com o autor da Bíblia, pedindo informações ao fiel intérprete da Bíblia, o Espírito Santo. Eu também devo estudar a Bíblia com humildade, reconhecendo a minha insignificância e reconhecendo a necessidade que tenho de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia e de viver a Bíblia. Eu devo estudar a Bíblia também com zelo, com reverência, com cuidado. Eu também devo estudar a Bíblia com afinco, com dedicação. Quando eu falo de afinco, quando eu falo de dedicação, eu estou dizendo que devo me esmerar. Para isso, eu devo reservar tempo. Eu devo investir em bons livros para poder aprender dia após dia a Bíblia Sagrada, que é fonte inesgotável de conhecimento. E eu finalizo esta aula com esta frase, com este pensamento célebre de um grande homem de Deus que já descansa no Senhor, pastor Billy Graham. Olha o que ele disse e ainda ecoa para nós. Estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Com estas palavras, nós finalizamos a aula de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Muito obrigado. Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima aula.